Assisti ontem na ESPN Brasil um programa falando do João Avelange, uma figura histórica e tem que ser respeitada no nosso futebol. E João Avelange era um comunista de carteirinha, o que não é surpresa nenhuma, né? Porque a ESPN vive de fazer propaganda de comunistas e de falar mal de gaúchos. Não à toa a empresa é conhecida como Quiné Vermelho ou Coreia do Norte e de vez em sempre tem problemas de relacionamentos com o Rio Grande do Sul. Mas no programa algo me chamou a atenção. João Avelange afirmando que o governo Médici foi um governo assassino. Eu vivi aquela época. Eu assisti a Copa no México. Eu acompanhei a classificação do Brasil na sua campanha maravilhosa, onde se destacou o grande Tostão, a campanha das feras do Saldanha. Eu acompanhei de perto a briga dele com Emílio Garrastazu Médici, porque o Médici queria o Dario, o Dadá Maravilha convocado e ele não queria convocar, tanto que Saldanha bateu o pé e foi demitido. A Copa do Mundo realmente ela serviu de marketing para o governo Médici, não resta a menor dúvida. Era uma época de repressão do AI-5. Tanto que Carlos Alberto Parreira foi como preparador físico, saiu do nada e foi para a seleção por ser capitão. Ele foi um olheiro do governo militar. E claro que durante a Copa, em paralelo, nós tínhamos uma guerrilha urbana não divulgada pela imprensa e morria muita gente. Fato retratado no filme Pra Frente Brasil. Filme esse que eu tive a oportunidade de assistir em Buenos Aires, porque na época ele era proibido aqui no país. João Saldanha não mentiu. Morreu muita gente. Mas daí vem a questão. Morria gente, mas o Brasil andava. O Brasil tinha ordem. A gente podia dormir de janela aberta. Os números de crimes comuns, assaltos, latrocínios, era mínimo. A vagabundagem respeitava as autoridades. Hoje, morre muita gente e o Brasil está parado. E em meio a essas mortes, essas bagunças, só quem se dá bem é o meio político. Porque esses caras travestidos de autoridades, na verdade são autoridades, eles adoram ver o Brasil dividido numa verdadeira guerra civil, enquanto eles estão lá deitados em berço esplêndido, vivendo protegidos de leis criadas por eles mesmos. Aí eu fico pensando, o que é menos ruim? Não vou usar nem o termo melhor, porque realmente ninguém deveria morrer. Mas quem morria na época de Médici eram inocentes? Porque hoje quem morre é a população inocente. Quem o governo Médici matava? Aqueles que pegarem armas para tentar implantar o que hoje nós temos, essa libertinagem, essa inversão de valores? Então, se é para morrer, o que é menos pior? Morrer o chefe de família que sai com a sua marmita na sua bicicleta para trabalhar e trazer trocados para sustentar os seus filhos? Ou morrer os bandidos que estão
inviabilizando esse país. Então não estou aqui fazendo apologia à morte, não. Quando falo em intervenção militar, perguntam se eu sou a favor, eu digo, eu não sou a favor de intervenção nenhuma, nem militar, nem civil. Eu sonho com as coisas acontecendo naturalmente, dentro da normalidade, dentro da civilidade. Mas, se não for possível, então a intervenção militar seria um mal necessário. E, infelizmente, eu estou percebendo que no Brasil ela está se tornando a única alternativa, porque do jeito que está dentro da lei, essa lei criada por esses caras, o país não vai mudar nunca, porque eles vivem num corporativismo. Então, aos poucos, esses deputados, esses senadores, esses ladrões, salvo raras exceções, estão se sentindo pressionados. E quando eles estão pressionados, eles vão para a imprensa, isso é um absurdo, isso é ditadura, isso é fascismo, estão trabalhando contra a liberdade. Que liberdade? Liberdade para roubar? Liberdade para proteger bandido? É de se pensar. Então, senhor João Avelange, esteja onde estiver, homem que respeito, porque fez história. Ah, mas fez história no futebol. E daí? Uma sociedade é composta de vários setores. E cada um se destaca no seu. Então, para o senhor João Avelange, esteja onde estiver, e para demais comunistas, eu peço que pensem no que está acontecendo. O que é o resultado do regime que vocês sempre defenderam. Vocês são contra os militares dizendo que é uma ditadura, mas aplaudem Fidel Castro, aplaudem Maduro e aplaudem essa ditadura parlamentar que estamos vivendo. Então vocês não são a favor da liberdade, da democracia, não mintam. Vocês simplesmente defendem cegamente um regime e querem esse regime no poder, custe o que custar, doe a quem doer. Pensem, por favor, pensem nas nossas crianças, nas nossas famílias, porque o grande veneno da sociedade não é nem a direita e nem a esquerda, é o radicalismo. E o comunismo no Brasil está um radicalismo tão grande que fazem questão de fechar os olhos para a realidade, ficando defendendo uma verdade que eles gostariam que existisse. E não adianta nem a gente tentar mostrar o que acontece, porque eles parecem autistas. Eles vivem num mundo próprio. E só acreditam naquilo que a cartilha determina. Isso se chama fanatismo. Então, senhores políticos, quem avisa, amigo, eu estou avisando. Puxem o freio dessa ganância. Respeitem o povo brasileiro e passem a dividir melhor esse pão. Essa história de um patu, cinco pa eu, um patu, cinco pa eu, não dá certo, não. Pensem. Ao invés de ficarem, não, em nome da democracia, vocês prestarem atenção, irão descobrir que nenhum país governado por civis patriotas que pensam no povo, que pensam num bem maior e que tem um mínimo de honestidade, sofreu intervenção de qualquer espécie. A intervenção é feita sempre onde há corruptos. Ah, mas na época
Governo militar não tinha corrupção? Tinha. Tanto que na época o Brasil era conhecido como o país dos 10%. Qualquer transação tinha que dar 10% para alguém. Só que hoje, no comparativo, político petista, político da oligarquia do czar Lula, por 10% nem sai da cama. Pensa nisso. E se você concorda comigo, vá lá no meu canal de YouTube. Seja um seguidor. Clique, curta, dizendo se gostou ou não gostou. Clique nas configurações pedindo para receber minhas mensagens. Vamos nos unir, porque nós não podemos perder essa luta. Porque se perdermos, não haverão sobreviventes. E aí o último que sair, por favor, lacre bem os túmulos. Romário Oliveira, www.sofadepobre.blogspot.com